Boa tarde. Vamos conversar hoje a respeito da história do povo de Israel contada pelo apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo faz uma síntese da libertação do cativeiro egípcio por Deus do povo de Israel. Lá no capítulo 10 conta a seguinte narrativa: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçavam. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram no só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é a leitura de 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 a 13. O que Paulo faz aqui? Ele faz uma exortação aos coríntios, à igreja primitiva de Corinto, para que ela permanecesse firme na fé, para que ela observasse o regramento, os mandamentos de Deus e as instruções que ele estava dando na carta. E para isso, Paulo ele faz uma comparação daquele povo que foi libertado por Deus do cativeiro de Faraó. Aquele milagre que está registrado no livro de Êxodo, da abertura do Mar Vermelho por Moisés, da libertação de estima-se mais de 2 milhões de pessoas, falam alguns historiadores que seria mais de 2 milhões de pessoas, outros falam que é 600 mil, mas enfim, um contingente muito grande de pessoas, que nós devemos ter isso em mente, um contingente, um mar de pessoas que estavam sofrendo sob o jugo do faraó durante estima-se mais de 400 anos de escravidão. E Deus libertou esse povo. Porém, durante essa peregrinação pelo deserto, lá do Êxodo, eles vieram a praticar atos que desagradaram a Deus e infringiram os mandamentos e as instruções do Senhor. Embora lá na libertação do povo de Israel, Cristo já estava presente. É o que Paulo diz exatamente lá no verso 4 do capítulo 10 de 1 Coríntios. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então as instruções de Cristo, segundo o que diz Paulo, já estava presente. O ensino de Cristo já estava presente lá na libertação do povo de Israel. Agora, esse povo, ele deixou a desejar nas instruções do Senhor. Ele praticou coisas, como Paulo aqui está dizendo: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, ou seja, levou aquela atitude de Deus na brincadeira. Eles acenderam a ira do Senhor porque praticaram a idolatria juntamente com Arão.
Eles adoraram um bezerro de ouro. Eles praticaram imoralidades. Eles praticaram, porque lá no verso 8 do capítulo 10 de Coríntios diz: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. Paulo é claro, eles praticaram imoralidade e caíram num só dia 23.000, diz Paulo. Então, esse povo que foi agraciado por uma bênção maravilhosa, esses primeiros hebreus lá do livro de Êxodo, que foram libertados por Moisés, através de Moisés, desse cativeiro, eles, vamos dizer assim, deixaram Deus de lado. Eles murmuraram, eles quiseram voltar novamente para o Egito, murmuraram do tratamento que Deus estava dando a eles no deserto. Eles reclamaram da ausência de carne, Deus mandou codornizes. Reclamaram de água, Deus deu a rocha para fornecer água para eles, através de Moisés. Então Deus atendia, apesar de Deus atender as necessidades deles, eles estavam sempre insatisfeitos, praticando imoralidade, como diz Paulo aqui, e praticando, tendo condutas, como também a idolatria, que vieram a acender a ira do Senhor de tal forma em que ocorreram uma peste e num dia só eles morreram, praticou o extermínio de 23.000, como está lá no livro de Números, capítulo 25, de verso 1 a 18. Também eles praticaram atos que desagradaram ao Senhor e Deus mandou serpentes, castigou-os com serpentes. No livro de Números, capítulo 21, versos 5 e 6, e pereceram pela mordedura das serpentes. Depois Moisés foi instruído a fazer uma serpente de bronze e restaurou então a saúde daqueles que haviam sido picados pelas serpentes. Mas o que Paulo está utilizando de argumento, Paulo está argumentando, Paulo está relembrando todos esses acontecimentos lá do livro de Números, do livro de Êxodo, da libertação do cativeiro egípcio, para justamente trazer esse assunto hoje, trazer as consequências do pecado, trazer a rebeldia para os tempos modernos, tanto nos tempos dos tempos dos Coríntios, da igreja de Corinto, como hoje isso é aplicável para nós. Deus, ele é muito benevolente. Deus, ele nos dá a graça do perdão dos pecados através de Cristo. Deus nos dá aquilo que precisamos diariamente, o ar que respiramos, os alimentos, a luz solar. Deus nos dá meios de produção de alimento, a terra, as sementes. Mas muitas vezes o que vemos ingratidão, vemos violência, vemos escarnecimento, vemos a idolatria novamente ressurgir, vemos o desprezo a Deus. E Paulo está fazendo esse alerta. Olha, esse povo lá do Egito, que foi libertado por Deus, ele ganhou alimentação, ganhou água, ganhou proteção enquanto andava no deserto. Mas eles viraram as costas para o Senhor. Eles praticaram coisas que o Senhor abomina. E eles tiveram que sofrer por isso durante anos. Eles caminharam 40 anos no deserto por serem rebeldes, por não ouvirem os mandamentos do Senhor, não obedecerem a Deus. E Paulo está trazendo isso hoje. Vamos obedecer a Deus. Vamos voltar-se ao Senhor. Vamos nos arrepender dos pecados. Vamos procurar a rocha que é Cristo, para que essa rocha nos dê os perdão dos pecados através do seu sacrifício, através da fé no Senhor Jesus. Vamos pensar, colocar a mão na consciência e pensar hoje no sacrifício que Deus fez por nós através de Cristo crucificado, que morreu, Cristo que morreu pela humanidade, pelo perdão dos pecados, derramou seu sangue pelo perdão dos pecados. Vamos crer em Cristo, se arrepender dos pecados e não mais pecar. Abandonar a lascívia, abandonar a mentira, a inveja. O ser humano, a raça humana tem que abandonar esses pecados. Abandonar tudo que venha a ferir a lei de Deus, os 10 mandamentos. A ferir, ir ao contrário
do ensino de Cristo, abandonar tudo, se arrepender, ler as Escrituras, pedir perdão a Deus e buscar Cristo como nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos. E vamos ler a Bíblia, vamos ler a Palavra de Deus. E pedir perdão dos pecados sinceramente, com arrependimento. Para que Deus tenha misericórdia da nossa humanidade. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.